comunicar aos senadores e senadoras que hoje pela manhã o presidente do Senado Federal, acompanhados do presidente do Supremo Tribunal Federal e do presidente da Câmara dos Deputados, acompanhados também do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, do ministro da Casa Civil, do ministro da Economia, no Palácio da Alvorada, na residência do presidente Jair Messias Bolsonaro, que fez no dia de ontem um convite a este presidente para que pudesse, na manhã de hoje, em um café da manhã oferecido por Sua Excelência, o presidente da República, falar um pouco deste momento que vive o Brasil, a política nacional e as instituições. Relembro do apelo que Sua Excelência, o presidente da República, fez a este presidente, no sentido de buscar a pacificação do Brasil, dando legitimidade, assim como nós também demos, a todos os movimentos, tanto os movimentos realizados em protesto aos recursos, mais recursos para a educação do Brasil, alguns dias atrás, como as manifestações do domingo. O senhor presidente da República garantiu que o Estado democrático de direito, esse pilar que sustenta as instituições brasileiras, estará assegurado com respeito às instituições, com harmonia, mas acima de tudo com independência. E neste café da manhã, representado pelos três poderes e pelos senhores ministros, Sua Excelência, o presidente da República, fez um apelo para o Senado Federal, externando a sua preocupação e o sentimento de atendimento do governo em relação à tramitação da medida provisória 870, que reestrutura administrativamente o Estado brasileiro. E diante do apelo de Sua Excelência, o senhor presidente da República, ao presidente do Senado, das manifestações de todos os ministros, foi endereçada uma carta do senhor presidente da República para que o presidente do Senado pudesse fazer a leitura no dia de hoje, na reunião do Colégio de Líderes do Senado Federal. Um documento assinado por Sua Excelência, o senhor presidente da República, por Sua Excelência, o senhor ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, por Sua Excelência, o ministro de Estado da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, e por Sua Excelência, o ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Faço questão de ler ao plenário do Senado da República e ao Brasil documento que me foi entregue pelo líder máximo da nação hoje pela manhã. Ao senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, peço atenção aos senadores e senadoras. Em nome de todo o governo federal, incluídos os ministros abaixo assinados, venho manifestar-me em relação à tramitação e votação nesta semana da medida provisória número 870, de 1º de janeiro de 2019, no plenário do Senado Federal. O referido projeto,
que versa sobre a reforma administrativa, urgente, a austeridade e a sustentabilidade da máquina pública, saiu da Câmara dos Deputados com mais, repito, com mais de 95% de sua integralidade. Os principais eixos da reforma foram respeitados, com especial destaque para a expressiva redução de 29 para 22 ministérios. Na tramitação da proposta, a Câmara dos Deputados fez algumas alterações pontuais que o Poder Executivo respeita e acata. Solicito, portanto, que as senhoras e os senhores senadores aprovem, repito, solicito, portanto, que as senhoras e os senhores senadores aprovem a medida provisória número 870 de 2019, conforme o texto recebido da Câmara dos Deputados. Convém lembrar que, não sendo aprovada até o próximo dia 3 de junho, a reforma administrativa perderá seu efeito, resultando em um retrocesso que causará prejuízos a toda a nação brasileira. Conclamo a união de esforços de todos os poderes da República, em nome das demandas autênticas de mudanças almejadas por toda a população brasileira. Repito, carta endereçada ao presidente do Senado, ao presidente do Congresso Nacional, pedindo que eu pudesse fazer essa manifestação aos senhores senadores, senhoras senadoras do Senado Federal. Assinadas pelo senhor presidente da República, assinadas pelo senhor ministro da Justiça, assinadas pelo senhor ministro da Economia e assinada pelo senhor ministro da Casa Civil. Esta é a carta que recebi na manhã de hoje, de Sua Excelência o Presidente da República, concordando com o texto encaminhado pela Câmara dos Deputados a esta Casa e fazendo um apelo ao Senado da República que dê as condições para o senhor presidente estruturar o Estado que ele governa com base na aprovação desta medida provisória. Faço questão de falar aos senadores e senadoras, de agradecer o empenho de cada um, no sentido de tornar claro à nação brasileira que no dia de hoje, Sua Excelência, o Presidente da República, fez um apelo a esta Casa. Um apelo a senadores e senadoras para que ele possa ter a sua estrutura do Estado brasileiro correspondida com a aprovação no dia de hoje desta medida provisória. Fiz questão de ler na íntegra esta carta para falar à nação brasileira que o Senado da República, como um poder constituído da nação brasileira, fará o seu papel institucional no dia de hoje. Vários senadores e senadoras têm todo o direito de ter as suas convicções pessoais, mas diante de um apelo de Sua Excelência, o Presidente da República, pedindo para esta Casa dar a tranquilidade para que a máquina do Estado brasileiro possa se constituir neste modelo pensado pelo governo federal, eu novamente conclamo aos senadores para que o Senado Federal possa dar ao Presidente da República o que ele pediu no dia de hoje para esta presidência. Senhor Presidente, pela ordem. Portanto, passarei a Vossa Excelência logo em seguida. Portanto,
Portanto, a partir da leitura desta carta, passaremos agora à leitura e à votação da medida provisória número 870. Senhor presidente. Como item 1 da pauta, projeto de lei de conversão número 10 de 2019, que estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios, proveniente da medida provisória número 870 de 2019. Parecer número 1 de 2019 da Comissão Mista, tendo como relator da matéria o senador Fernando Bezerra Coelho, favorável à matéria e parte das emendas, nos termos do projeto de lei de conversão número 10 de 2019, que apresenta: a matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 23 de maio e seu prazo de vigência se esgota no dia 3 de junho.